Olá, gente! Então, eu propus resolver aquele exercício do coletor solar por 3 formas, tá? Primeiro, eu propus fazer uma rotina de Newton, uma rotina mais interativa, né? Com mais autonomia, tá? Vou colocar aqui, iterativa. E aí, de início, eu preciso definir as minhas funções, tá? Então, eu vou definir no console só por eu vou definir, aliás, nas notas, só por uma questão de praticidade, tá? Porque se eu errar alguma coisinha, eu posso ainda mudar, eu posso salvar isso aqui para um outro momento, tá? Então, a ideia aqui é você ter acesso a isso em outro momento e ver como é que a rotina tá rodando com essa situação, né? Mas a gente pode mudar todo esse equacionamento aqui. Então, todas aquelas equações y1 e y2 que nós definimos aqui, né? O fx1, f1, f2, vai ser o y1 e y2, ok? Vou colocar, insiro a função, coloco o que é y, termino a função, end function. Vou inserir agora a matriz jacobiana. Bom, você percebeu que eu fiz na mão, né, todas as derivadas parciais, tá? Então, eu vou ter que fazer na mão essa matriz jacobiana. Então, eu declaro que y, ele também é função dessa jf de x, que é uma função, que é uma matriz jacobiana. Coloco toda a matriz, né, lembrando, né, y1 quer dizer, então, linha 1, coluna 1, y2, linha 1, coluna 2. End function, e agora eu quero que apareça para o meu usuário para que ele insira o chute inicial de x0, tá? Então, eu uso aquela ferramenta do mprintf. Então, quando eu quero que apareça para o usuário, né, entre com os valores de x0, eu coloco o mprintf. E aí, o input quer dizer, então, que eu estou falando para o meu programa que x0 é aquele chute inicial. Começamos, então, o processo iterativo. Então, no processo iterativo, eu vou fazer, então, vou supor aqui um erro de 10 a menos 4, tá? Um erro relativamente baixo. Possivelmente, uma diferença entre esse erro e um E de 100, então, essa diferença aqui é uma diferença boa. Começo, então, com a interação 0, tá? Um N0. Então, começo agora com o meu programa while. O que é o programa while? Quer dizer, o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer, então, que enquanto E for maior que erro, eu tenho que fazer essa interação. E quem é E? E, então, vai ser a diferença absoluta entre x e x0, tá? E quem é a minha equação de iteração? Lembra quando eu expliquei sobre a matriz jacobiana, né? E aí eu sublinhei uma equação que eu falei assim, bom, essa equação aqui é a equação de iteração. Então, essa equação aqui é a equação de iteração. Então, a x0 menos a inversa da matriz jacobiana, né? Vezes f de x0, quer dizer, tudo isso aqui são matrizes. A gente imagina elas como números, mas no final elas são matrizes, tá? X é uma matriz, matriz jacobiana é outra matriz, a matriz F é outra matriz, ok? Então, isso aqui vai funcionar igualzinho que a gente fez lá na sessão anterior. Só que eu tô falando de matrizes. E aí, eu quero que apareça, então, para o usuário, quero que disponibilize para o usuário quantos N's eu estou trabalhando e quais são, então, esses valores da matriz X, tá? Qual seria outra maneira de fazer? Eu vou mostrar aqui um outro programa que eu tinha feito. Esse aqui tem mais a ajuda do console. Por quê? Eu coloco tudo da mesma maneira, só que agora, ao invés de eu usar a função while, não, eu calculo cada linha da interação através dessas equações, tá? Então, às vezes o while fica difícil de fazer, né? Essa iteração fica difícil de fazer, você pode fazer manualmente, tá? Você pode fazer manualmente. É a mesma coisa, o que vai diferenciar esse trecho aqui, tá? Em que eu vou fazer cada linha da iteração manualmente, ok? Vamos, então, botar para rodar esse daqui.
Já apertei aqui para rodar e já pede para mim aqui para eu inserir os valores de x0. Lembrando que x0 então é 0,30, ponto e vírgula, 0,30. Fecha colchetes. E ele já aperto o Enter e ele já me dá todas as respostas, tá? Então, como eu pedi para ele disponibilizar todos os N's e todos os X, tá? Então, em 3 interações, ele já fez com um erro de 10 a menos 4, tá? Um erro de 10 a menos 4, uma precisão de 10 a quarta, ele já me fez todas as iterações, tá? E esses valores já estão lá no nosso material escrito. Bom, qual outra maneira de se fazer isso, tá? Eu posso fazer também com um artifício que a gente chama de fsolve, tá? Então, eu tenho que colocar as equações de F1 e F2, tá? Aqui entre 2 pontos, então eu coloco aqui a F1 e depois coloco o F2. Então, eu vou voltar aqui no meu console só para limpar ele. Limpei o console, vou limpar meu histórico e vou executar essa equação aqui, tá? Eu executei só esse processo de função. Declarei uma função que vai ser y igual a g de x, y igual a tal coisa, end function, tô perfeita aqui. Bom, ele já executou aqui o que eu chamei de função coletor, tá? Aqui no console, eu coloco x0 igual a, abre colchetes, 0,30, ponto e vírgula, 0,30 e fecho colchetes, tá? Declarei só para o console isso. X vai ser igual a um fsolve de, abre parênteses, x0, g, fecha parênteses. E vou apertar Enter também. Então, ele já me deu aqui a resposta final. Repara que a diferença, né, da precisão entre essas metodologias, ela te dá, por exemplo, uma acurácia assim razoável, né? Mas não tem muita não, tá? Você pode resolver perfeitamente usando esse artifício do fsolve. Inclusive, esse artifício do fsolve, ele pode ser utilizado para qualquer função. Então, se eu tivesse aqui uma função única, tá? Eu poderia utilizar esse artifício do fsolve, ok? Aqui no material a gente tem mais coisas aqui escritas e mais exemplos. Treine em casa, então, essa prática, tá bom? Até mais, obrigada!